Olá, quinto ano! Vamos para a nossa aulinha de hoje em História, na página 8. As leis escritas em Roma no passado. Este será o nosso conteúdo, ok? Vamos lá? Assim como acontecia em Atenas no passado, os habitantes de Roma também buscavam melhorar a vida nas cidades. Por muitos anos, em um período da história, Roma foi governada por um grupo eleito de pessoas que deveriam atender às necessidades da população. Antigamente, as leis romanas não eram registradas por escrito. Por isso, nem todas as pessoas conheciam os detalhes dessas leis ou quais eram os seus direitos. Por causa dessa situação, alguns romanos se organizaram para que as leis fossem escritas de modo que não se cometessem injustiças e para que todos pudessem se informar sobre seus direitos e seus deveres. Esse conjunto de leis foi dividido em 12 partes, gravadas em madeira e asfixadas em um espaço público. As leis definiam como aplicar a justiça e como agir em caso de dívidas, e também previam o processo de compra e venda de produtos e terras em Roma. Observem a imagem lá. Então, as leis eram escritas em 12 tábuas. Isso aconteceu há 400 anos antes de Cristo, lá em Roma no passado, tá? Vamos agora para a página 10. Observem esta imagem. Esta imagem é a inscrição nesse cilindro. Ela foi realizada há muito tempo, quando Ciro, na época rei da Pérsia, ordenou que fossem registrados o respeito às religiões e o fim da escravidão entre a população. O registro dessas ordens foi feito em barro cozido na forma de um cilindro. Então, ali a questão pergunta: de acordo com a leitura, responda esta questão. O que foi registrado no cilindro, atendendo à solicitação do rei Pérsia? Então, foi escrito que devia-se ter respeito às religiões e o fim da escravidão. Sobre as leis registradas por escrito, qual é a alternativa correta? Que os direitos romanos foram registrados em 12 tábuas que foram expostas publicamente. Pergunta 3. E na atualidade, como os cidadãos têm acesso às leis do país que habitam? Então, hoje em dia, as pessoas elas podem acessar as leis por meio de registros impressos ou por meio da internet, né? Então, é o nosso caso, né? As nossas leis hoje, nós podemos consultar impresso em registros, né? Em cartórios e por meio da internet, ok? Outros povos também conseguiram conquistar uma maior participação na sociedade e na elaboração de leis com o objetivo de favorecer a maioria da população. Tempos atrás, na Índia, o imperador Ashoka elaborou 33 instruções que objetivavam a paz e a liberdade. Para o imperador Ashoka, era importante não só o seu povo, mas também todos os outros povos praticar a justiça, a igualdade, o respeito às religiões e repreender a escravidão das pessoas. Então, observem lá que na Índia também o imperador se preocupava com a justiça, com a igualdade, com o respeito às religiões e repreender a escravidão. As instruções do Ashoka foram lapidadas em pilares, registradas em diferentes línguas e espalhadas por muitos locais na Índia, tá? Isso aconteceu há 240 anos antes de Cristo. Estudamos que há muito tempo as pessoas elas buscam conquistar os direitos
sociais, tais como o registro das leis, para que todos os indivíduos tenham acesso a essas informações, a participação em decisões que envolvem o bem-estar dos moradores das cidades e a igualdade entre as pessoas. De acordo com o que nós estudamos, nesta imagem, represente a conquista de direitos no decorrer do tempo. Para isso, utilize os direitos conquistados indicados nos balões de fala de cada personagem e escreva-os nos degraus ilustrados, tá? Então, ali tem leis escritas, igualdade de direitos, decisões para o bem-estar dos moradores da cidade, leis de tradição oral. Ok? A tia vai pôr um textinho de cada um para vocês observarem, fazerem a leitura e escreverem nas escadinhas, ok? A conquista de direitos em outros tempos. Muito tempo depois do que aconteceu em Atenas e Roma, as ideias de liberdade se espalharam e chegaram até outros continentes. A sociedade já havia vivenciado muitas mudanças, mas, mesmo após tantos anos, permanecia em busca por direitos e liberdades. Essas conquistas precisavam ser asseguradas em documentos escritos. Por isso, nos Estados Unidos, por exemplo, foi elaborada uma Constituição em que estavam registrados todos os direitos e deveres reconhecidos pelo governo. Esse tipo de documento tem como objetivo garantir o cumprimento de tudo que está registrado nele, no papel. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela protegia os direitos dos cidadãos, tratando de diversos temas, por exemplo, liberdade, segurança, compra, venda e uso de bens materiais próprios, terras e objetos, tá? O que é uma declaração? É um anúncio oficial geralmente feita por escrito. Servem esta imagem de um documento, ao lado tem a explicação o que ele é. Então, a imagem ela mostra um trecho de conjunto de leis criados pelos representantes dos Estados Unidos. No documento, é possível ler essa afirmação que nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita em estabelecer e assegurar a tranquilidade interna, promover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. O que quer dizer a palavra promulgamos? Ordenamos a publicação de uma lei. Este documento mostrado na imagem, ele é uma Constituição. De acordo com o texto explicativo, escreva as palavras citadas no documento que estão relacionados a direito dos cidadãos. Então, ali vai se falar sobre leis, justiça, liberdade e bem-estar para todos, ok? Temos ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A busca por liberdade e igualdade se difundiu por várias partes do mundo e chegou à França. Essas ideias foram expressas em um documento criado em 1789, que ficou conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a tia vai ler para vocês 2 artigos sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direito. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Artigo 2º. O fim de toda associação política e a conservação dos direitos naturais é imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão, tá? Então, os franceses, eles registraram as suas conquistas nesse documento, no qual afirma
que todas as pessoas têm direito à liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Conforme o entendimento dos franceses, esses direitos, eles valiam para todas as pessoas e não somente para os habitantes da França. Observem essa imagem ali, eles estão segurando essas declarações, né, do ano de 1789. Quem pintou essa imagem foi o artista Jean-Jacques. É pintura retratando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, nós, como homens, cidadãos, temos os nossos direitos: direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade e à segurança, tá, meus amores? Então, vocês viram que linda essa declaração do documento de 1789, vale para todos, tá? É em Assembleia Nacional que reconhecemos isso, tá? E é declarado isso na presença de um ser supremo, tá? Sobre os direitos do homem e do cidadão. Na página 16, nós vamos ter um joguinho, tá? Nós estudamos sobre os direitos. Agora, vocês vão destacar ali na lateral aquelas fichas cinza, vermelha, laranja, verde, marrom e cinza escuro, tá? E vocês vão confeccionar o tabuleiro, né? O tabuleiro que está no material de apoio, vão recortar o dado, vão montar o dado também e tem os pinos para vocês jogarem, tá? Então, vocês não têm o coleguinha para jogar na escola, vocês vão jogar com a mamãe ou com o papai sobre o que nós estudamos, sobre os direitos e deveres. Montem o dado com capricho, façam os pinos e lá nós vamos para a primeira questão da pergunta, tá? Que noção relacionada à palavra cidadão se originou há muito tempo em Atenas e na Grécia? A resposta é a cidadania, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Ideias expostas na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão ficaram restritas à França? Não, pois as ideias expostas nos documentos, elas se espalharam para todos os lugares do mundo, influenciando também a Constituição do Brasil de 1988. Próxima, complete esta frase. Constituição é um conjunto de leis. Pessoas participavam da cidadania ateniense. Então, apenas homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe atenienses, onde os problemas da cidade eram discutidos. Então, os problemas, eles eram discutidos em uma praça pública. Vamos agora para o que o imperador da Índia, Ashoka, defendia. Então, ele defendia a ideia de que a justiça e a igualdade, o respeito às religiões e a repreensão à escravização deveriam ser praticadas por pessoas de todas as regiões e não somente pelo seu povo. Vamos encerrar agora com um labirinto. Vamos traçar o caminho correto para levar os personagens à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tenham uma boa tarde, uma boa tarefa e até a nossa próxima aula. Beijos!